Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O texto que nós acabamos de ler. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que nos falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, temos o grande privilégio, Pai, de buscar orientação na tua palavra. Que bom que o Senhor fala. Por isso, nesse momento, derrama o teu Espírito, fala os nossos corações. Mas queremos lembrar de irmãos que estão impossibilitados de estar aqui. Lembramos da dona Manuela, Pai. Tem misericórdia da nossa irmã. Alcança a vida dela, dos seus familiares, todos que cuidam, ela ali internada no hospital. Senhor Deus, pedimos que o Senhor continue conduzindo a vida dessa tua filha com mão poderosa, Pai.
Lembramos também da família do Osiel. Tenha misericórdia, Senhor, de cada coração que sofre nesses dias, Pai. A perda desse irmão tão querido. Sustenta, fortalece, derrama o milagre do consolo sobre os corações. E fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós lemos o capítulo 10 de Daniel. Hoje, Tiago nos mostrou que nós precisamos buscar Deus. Capítulo 10 de Daniel mostrou que nós precisamos de vida de oração. E hoje eu queria compartilhar com você uma prática pouco usada na vida de oração. Pouco porque eu acredito que nós fazemos pouco. Talvez não tanto quanto deveríamos. Que é a prática do arrependimento. Arrependimento. Então olha a crescente que nós viemos, meus irmãos. Buscar Deus, orar mais, se arrepender mais. Para a gente experimentar o poder de Deus, para a gente se alimentar mais de Deus todos os dias. Nós precisamos buscar mais a Deus, orar mais, se arrepender mais. Lemos aqui no capítulo 10 que Daniel viveu no tempo do rei Dario, rei dos caldeus, né, que era um povo muito bruto, um povo que dominava de maneira bruta, um povo que castigava jogando na cova dos leões. Você lê o capítulo 6 de Daniel, você vai relembrar o relato famoso, mais famoso desse livro, Daniel na cova dos leões. Era Dario, o rei, e era sob esse domínio que Daniel estava quando foi jogado na cova dos leões. Os babilônios jogavam na fornalha, os romanos crucificavam, os caldeus jogavam na cova dos leões. Cada reino, cada domínio tinha sua forma de crueldade, de castigo, de penitência, de punição. Dario derrotou Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Você pode conferir isso depois lá no capítulo 5 de Daniel. Então tomou o poder, Jerusalém ficou debaixo do poder desse homem tirano. Foi nesse tempo em que o povo de Israel estava no exílio, em que Daniel, então, buscou a orientação de Deus. Ele começa aqui contextualizando. Ele diz, olha, eu li numa orientação que Jeremias nos deu, de que o tempo que nós vamos ficar em cativeiro é 70 anos. Então, olha, é como se ele estivesse concluindo assim, a palavra de Deus estivesse dizendo para Daniel, olha, é muito tempo que nós vamos ficar aqui em cativeiro. Jeremias disse isso, nós lemos lá no capítulo 29. 70 anos. Mas Jeremias, além de trazer essa notícia difícil, deu o caminho para superar toda a dificuldade, para superar a mão opressora, para vencer toda a dificuldade imposta por aquele reino dominador. Jeremias disse, olha, vocês precisam buscar a Deus. E Deus, através do profeta, falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. São 70 anos, é mais que uma geração. Mas vocês vão conseguir vencer esses 70 anos se vocês me buscarem. O que Daniel está fazendo aqui no capítulo 9? Buscando a Deus. Nós vemos ali no versículo número 3, Daniel dizendo, olha, já que nós vamos ficar 70 anos, Jeremias falou isso, mas Jeremias também mandou a gente buscar a Deus. Então, no capítulo 9, versículo 3, ele fala, voltei o rosto ao Senhor. Então, vamos buscar a Deus. Vamos começar a superar essa fase difícil, essa fase opressora, essa fase de tormentos, de lutas, buscando a Deus. Como que você buscaria Deus numa situação dessa? De dor, de opressão, de sofrimento, de escravidão. O que você pediria para Deus? Fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, falar, Senhor, se eu fosse eu no lugar de Daniel, eu ia pedir para o Senhor dar um jeito nesse povo, nesse rei. Derruba esse trono. O Senhor pode fazer isso.
Daniel não podia ter orado assim? Podia. Daniel podia ter orado: Senhor, destrói os nossos inimigos. Daniel não orou assim. Daniel fez uma oração de arrependimento. Daniel buscou a Deus com o rosto em terra, com pano de saco e cinza, que era um gesto de arrependimento, de humilhação. Olha a oração de Daniel, meus irmãos, de arrependimento. E ele diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com súplicas, orações, jejum, pano de saco e cinza. Daniel está atendendo a orientação de Jeremias, em meio à opressão, buscando a Deus, resolvendo enfrentar aquela situação difícil com o auxílio do Senhor. E a primeira coisa que ele faz é uma oração de arrependimento. Como isso nos ensina, como isso nos chama para uma vida mais entregue, para um reconhecimento, uma humildade diante do nosso Deus. E eu queria compartilhar isso com você, aprender com essa oração de arrependimento de Daniel. Primeiro eu queria dizer para você o seguinte, que Daniel intercede pelo seu povo de dentro. Você notou isso? Daniel pede perdão pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo. Ele se chega diante de Deus e ele diz: nós pecamos, nós desobedecemos, temos pecado contra ti. Olha o juízo que Daniel traz diante de Deus, falando: Senhor, nós somos um povo pecador. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é: eu vou orar por Poços de Caldas. Poços de Caldas está precisando de oração. Senhor, esse povo de Poços de Caldas é um povo perdido. É um povo ruim. O povo está longe do Senhor. Não é? A gente ora como se a gente estivesse de fora, julgando a nossa cidade, julgando o nosso país. Como é que você ora pelo Brasil? Senhor, esse povo está distante de ti. O que Daniel está fazendo? Nós somos pecadores. O Brasil precisa da misericórdia de Deus. Eu também. O Brasil precisa da restauração do Senhor. Eu também. Poços de Caldas precisa do perdão dos pecados. Eu também. Daniel não se coloca do lado de fora como um juiz. Ele ora do lado de dentro. Nós somos um povo pecador. Como você ora pela tua família? Igual Adão: Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, trabalho que essa mulher me dá. Senhor, esse homem cabeça dura. Nós precisamos começar a aprender, meus irmãos, a orar de dentro. Orar pelo Brasil. Como parte desse povo que é pecador, nós o somos também. Quem está longe de Deus precisa da misericórdia de Deus. Nós que estamos perto, nos aproximamos, precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos aprender a orar de dentro. De dentro da nossa cidade, de dentro da nossa família. Orar pelos filhos, não como se eles fossem pecadores e nós não. Nós somos pecadores. Senhor, a minha família precisa da tua misericórdia. Nós pecamos, nós erramos, nós vacilamos. Eu vacilo como marido, a minha esposa vacila, meus filhos vacilam. Precisamos do teu perdão. Daniel nos ensina a orar de dentro, não de fora. A orar se incluindo no pacote. Se tinha alguém que buscava a Deus, que tinha intimidade com Deus, era Daniel. E ele ora de dentro. Ele diz no versículo 5: temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e juízos. Versículo 6, dá uma olhadinha aí. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Ele está dizendo: ó, o Senhor mandou orientação para nós não ouvimos. Ele está se colocando no pacote e pedindo perdão por si mesmo e pelo seu povo. Nós precisamos aprender a fazer isso. A desenvolver esse coração mais humilde, que julga menos, mas que se coloca lá dentro.
quando a gente for orar pelo Brasil, se coloque dentro desse povo que carece da misericórdia de Deus. Quando você for orar pela sua cidade, se coloque dentro desse povo. Vai orar pela sua igreja, se coloque dentro desse povo. Vai orar pela sua família, ore de dentro. Clame de dentro, se arrependa de dentro. Em outras palavras, Daniel está dizendo assim, olha, nós cavamos um buraco e pulamos dentro. Precisamos da misericórdia de Deus para sair. Daniel intercede pelo povo de dentro. Daniel faz uma oração de arrependimento por si e pelo seu povo, dizendo, nós pecamos. Isso é precioso, meus irmãos. Aprender a orar assim. É precioso. Isaías fez isso também, quando ele foi chamado para ser profeta em nome de Deus. Isaías, lá no capítulo 6, diz assim, ai de mim, porque eu sou um pecador de impuros lábios e habito num povo, no meio de um povo de impuros lábios. Ele está reconhecendo, eu sou pecador, meu povo é pecador. Quem sou eu? Quem sou eu? Primeira lição que eu compartilho com você sobre uma vida que busca em Deus arrependimento é ore de dentro, não ore de fora. Ore de dentro. Segunda lição que eu compartilho com você. Toda real transformação começa com arrependimento. Toda real transformação começa com arrependimento. Você quer a tua família transformada? Se arrependa. Você quer a tua igreja crescendo, transformada? Se arrependa. Você quer a tua cidade aos pés de Jesus? Se arrependa. Você quer o Brasil buscando a Deus com intensidade? Se arrependa. Todo recomeço deve ter como ponto de partida o arrependimento. Daniel sabia disso. Daniel sabia que ele estava encurralado numa situação difícil, nas mãos do inimigo. Ele queria sair de lá. Mas o ponto de partida é reconhecer. Nós estamos aqui porque nós erramos. O ponto de partida é reconhecer os seus erros, se arrepender. O renovo de Deus, meus irmãos, só alcança o coração arrependido. Qual que era o convite de João Batista nos evangelhos? Arrependei-vos, porque está próximo. Não tem como receber o reino dos céus sem arrependimento. Jesus convidou do mesmo jeito, arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Ninguém recebe o evangelho sem arrependimento. Falo mais, nós estamos hoje num culto missionário. Ninguém prega o evangelho sem arrependimento. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, no Salmo 51, Davi dizendo, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. 1 Pedro 5,5, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Tiago 4, que nós já lemos algumas semanas atrás, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, indecisos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando Jonas foi chamado para pregar em Nínive, ele não foi chamado lá para dizer uma coisa suave, foi chamado para demonstrar que aquele povo vivia em pecado, chamar aquela cidade ao arrependimento. Essa era a mensagem de Jonas para Nínive. E o que aconteceu com aquele povo? Jejum, oração, súplica, pano de saco e cinza. Arrependimento. Arrependimento. A mensagem que nós encontramos na Bíblia, para quem quer receber o renovo de Deus, é o arrependimento. O pontapé inicial é o arrependimento. Se você quer experimentar o novo de Deus na tua vida, você precisa arrepender. Você precisa se arrepender.
Toda real transformação começa com arrependimento. Daniel sabia que para o povo de Deus sair daquela situação, era necessário arrependimento. E um verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é aquele que reconhece o mal que fez, a decisão ruim, o pecado. E a gente não quer voltar lá mais. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas vezes Deus já te tirou de lugares que não era para você ter entrado? Não era para o povo de Deus ter experimentado o exílio. Deus avisou. Deus falou, obedeçam, o caminho é esse. Mandou profetas, mandou orientação, mandou advertências, mas o povo foi para aquele caminho. E lá foi Deus resgatar o povo depois de 70 anos. Quantas vezes Deus já te tirou de situações que não era para você ter entrado? Você se arrependeu disso depois? Você olhou para Deus, para dentro de si, e falou assim: Senhor, eu não deveria ter entrado ali. Eu não deveria ter optado por esse caminho, mas eu fui. Contra a tua vontade. Quantas vezes Deus já te livrou de enrascada que você não deveria ter se metido? Quantas vezes Deus te ergueu de buracos que você mesmo cavou e pulou dentro? Qual que é a reação do arrependimento? É a gente olhar para o buraco e falar: ali eu não entro mais. Ali eu não volto. Porque ali me tirou do caminho do Senhor. Aquele buraco me afastou de Deus. Nós não podemos entrar mais nesses caminhos. Isso é arrependimento. É a gente reconhecer: Senhor, eu fiz, não devia ter feito. Não vou fazer mais. Eu entrei, não devia ter entrado. Não vou entrar mais. Eu pus a mão, não devia ter colocado a mão. Ali eu não ponho mais a mão. Isso é arrependimento. Daniel está orando pelo seu povo, chamando Deus para mostrar o caminho, tirar o povo de um lugar que não era para eles terem entrado. Como que começa a transformação? Arrependimento. Como que começa o novo de Deus na vida do seu povo? Arrependimento. Arrependimento. O que configura o real arrependimento é não ter o mínimo de vontade de fazer de novo. É não ter saudade do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado, ele promete muito, mas ele entrega pouco. Falei isso hoje no discipulado. O pecado é cafajeste. O pecado é um charlatão. Porque ele te promete prazer, promete coisa boa, mas ele toma a tua vida. O preço é alto. O preço é alto. E nós não podemos flertar com o pecado, irmãos. Não podemos. Se em algum momento você se meteu em alguma enrascada, Deus te tirou de lá, se arrependa. Não volte para lá mais. Cresça, supere isso. Deus está chamando o seu povo a fazer isso. Daniel está orando, pedindo perdão, se arrependendo em nome do seu povo para que isso acontecesse. Para que o povo saísse dali e não voltasse para lá mais. Isso é arrependimento. Vamos cultivar arrependimento na nossa vida, sem ter saudade do pecado. Erramos, vez ou outra nós erramos. Se arrependa. Se arrependa. Não volte para lá mais. Mude. Mude o rumo. Mude a atitude. Mude a motivação. Mude. Busque em Deus a direção. Então, no primeiro momento, Daniel intercede pelo povo de Deus, pedindo perdão, se arrependendo de dentro, não de fora. Participando, nós somos pecadores. Segundo momento, Daniel mostra que uma transformação real começa com arrependimento. Ao invés de ele pedir a destruição do inimigo, ele confessou o seu pecado e o pecado do seu povo.
É assim que a gente começa uma mudança na nossa vida. Você quer experimentar mudança no seu casamento? Marido, se arrependa dos seus erros. Ou você não erra com a sua esposa? Vou falar em voz alta, não. Você quer ver mudança no seu casamento, esposa? Se arrependa dos seus erros. Reconheça que você tem limitações. Você quer ver mudança no seu relacionamento com os filhos, filhos com os pais? Se arrependa, pai, mãe. Se arrependa, filho, filha, dos seus equívocos com seus pais. Se arrependa, pai, mãe, dos seus excessos com seus filhos, ou da sua falta, ausência, permissividade, falta de limite. Se arrependa. Você vai ver mudança concreta na sua vida, na sua família, no seu casamento. Quer ver mudança acontecendo no seu trabalho? Se arrependa dos erros que você comete ali. Talvez até cultive alguns. Quer ver mudança acontecendo na sua igreja, cidade, na sua nação? Se arrependa. Se arrependa. Terceira e última lição que eu compartilho com você. Fale do seu pecado. Especifique o erro. Nós temos a mania ruim de quando a gente vai se arrepender, a gente orar por atacado. Já viu? Senhor, perdoa os nossos pecados. Ponto final. Senhor, abençoa meu filho, já muda de assunto. Não é assim que a gente faz? A gente ora por atacado quando diz respeito ao perdão. Mas eu vejo aqui na oração de Daniel, meus irmãos, uma oração muito específica. Uma oração que está pontuando problemas. Está dizendo, o Senhor mandou profetas, nós não ouvimos. O Senhor deu a direção, nós não atendemos. Nós fomos rebeldes. O que Daniel está fazendo? Está falando do problema. Quando você for se arrepender diante de Deus, especifique o seu erro. É assim que a gente se humilha diante de Deus. É assim que Deus vai nos exaltar depois da gente se humilhar. É falar, Senhor, esse é o meu problema. Essa é a área da minha vida que eu tenho dificuldade. Especifique. Fale com Deus dessa forma. Senhor, é com dinheiro que eu tenho problema. O dinheiro me atrai. O dinheiro suga a minha atenção. Suga o meu tempo. É com dinheiro que eu tenho... Fale isso para Deus. Seu dinheiro é um problema na tua vida. Fale do seu problema. Senhor, eu tenho falta de paciência. Eu sou intolerante. Fale isso para Deus. Abra o coração. Senhor, me ajuda a ter mais paciência, tolerância. Em casa, no trabalho, com as pessoas ao meu redor. Converse, especifique o seu pecado. Pare de orar para o atacado. E converse com Deus sobre a sua fraqueza. Daniel mergulha numa oração aqui, meus irmãos, especificando todos os problemas. Dizendo, temos pecado, temos cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos, não obedecemos a tua voz. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Esse termo aqui é extremamente fantástico. Nós estamos longe do Senhor, nós estamos nessa situação porque a gente cavou um buraco e pulou dentro. A nós só falta corar de vergonha. A gente tem que vermelhar o rostinho diante de Deus e reconhecer, nós estamos aqui porque nós entramos aqui. Então fale com Deus sobre o teu problema. Qual é a tua fraqueza? O que está te impedindo de viver mais intensamente a experiência da família, do casamento, da criação de filhos? Fale com Deus sobre o teu problema. Qual é o teu medo? Qual é o teu receio? O que é a ansiedade que te consome? Fale com Deus sobre isso. Especifique o problema. Destrinche. A gente tem a oportunidade de destrinchar diante de Deus o nosso problema. E a gente sair dali, daquele momento de oração, restaurado. E deixa eu falar uma coisa para você. A oração, meus irmãos, muitas vezes se torna um campo de batalha. É luta.
hoje no discipulado, nós conversamos também sobre o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde ele diz assim: andai no Espírito e resisti à concupiscência, aos desejos da carne, porque o Espírito milita contra a carne. Oração de arrependimento é batalha, meus irmãos. É batalha espiritual. E muitas vezes não é batalha externa, não é batalha interna. Somos nós lutando contra o desejo da carne. Como é que a gente mortifica o desejo da carne? Se arrependendo, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. É assim que a gente luta contra os desejos da carne. Oração precisa ser, muitas vezes, um campo de batalha. Saiba disso. Entrar no quarto, dobrar o joelho e reconhecer o seu pecado, o seu erro, a sua fraqueza, é um campo de batalha. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você cultive pecados, cultive erros. Muitas vezes esse campo de batalha não é para mudar uma circunstância, mas é para mudar o coração. É para mudar a atitude. É para mudar algo dentro de nós. Oração de arrependimento é um campo de batalha do Espírito militando contra a carne. Saiba disso. Saiba disso. Por quê? Porque diante de Deus, meus irmãos, não é possível esconder nada. Nenhum erro. Nenhum pecado. É bem provável que você tenha aí no seu passado erros, pecados, falhas, que ninguém saiba. Bem provável que cada um de nós aqui tenha coisas que nos envergonham. O problema não é tê-los no passado, na história. O problema é eles não estarem resolvidos. O problema é a gente não ter se arrependido. O problema é a gente ter entrado onde não devia e a gente está voltando lá hoje. O problema é a gente ter cultivado alguma coisa que faz mal para a gente, faz mal para os outros, nos afasta de Deus e a gente continua cultivando hoje. É esse o problema. Como que a gente resolve? Arrependimento. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Porque diante de Deus não é possível a gente esconder nada. Davi, lá no Salmo 33, ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados que me são ocultos. Talvez eu não esteja lembrando, nem percebendo, às vezes eu fiz, não vi. Perdoa. Jó, quando ia orar, fazia sacrifício pelos filhos. Ele nem sabia se os filhos tinham errado e cometido pecado diante de Deus, mas ele sacrificava pelos filhos. Vai que eles erraram. Então, coloque diante de Deus, especifique o seu pecado. Converse com Deus sobre isso. Senhor, essa é a minha fraqueza, esse é o meu espinho na carne. Você vai vencer isso buscando em Deus o renovo através do arrependimento. Então, meus irmãos, se você quer o novo de Deus para a tua vida, ore se arrependendo. Se você quer o novo de Deus para o teu casamento, ore se arrependendo. Se você quer o novo de Deus para a tua casa, ore se arrependendo. Daniel queria o novo de Deus para o seu povo. Dobrou o joelho, pano de saco, cinza, jejum, oração, arrependimento. Como é que a gente começa a mudança? É no coração. É reconhecendo, nós estamos aqui porque nós erramos. Arrependimento. Às vezes algumas pessoas perguntam: mas por que a minha vida não muda? Será que não falta arrependimento? Será que não falta abrir mão de alguma coisa? Será que não tem um pecado perturbando, um espinho na carne, o inimigo usando uma fraqueza para estagnar a nossa caminhada, a gente não sair do lugar? Pode ser. Precisamos nos arrepender. Feche seus olhos, quero orar com você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Vimos lá em Tiago, Daniel nos incentivou também a uma vida de oração constante. E agora mais um exemplo de Daniel, incentivando a gente a cultivar o arrependimento.
Então eu quero perguntar para você: há algum pecado do qual você precisa se arrepender? Alguma coisa que aconteceu, você ofendeu a Deus, ofendeu alguém? Alguma mágoa precisando ser resolvida? Algum problema com alguém? Família, amigo? Quero te dar a oportunidade de se arrepender nesse momento. Conversar com Deus. Você quer experimentar o novo do Senhor na tua vida? Se arrependa. Pastor, não fiz nada de errado hoje. Eu digo para você, se arrependa. Porque você pensou assim: nós somos pecadores, meus irmãos, nós carecemos da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Certa vez Jesus contou que um fariseu se apresentou no templo, e um publicano também. O fariseu disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, dou o dízimo, oro todo dia. O publicano nem levantava os olhos e disse para o Senhor: ser propício a mim, pecador. Voltou para casa, perdoado, regenerado, com o novo do Senhor. Você precisa se arrepender. Converse com Deus. Fale do seu problema, especifique o seu pecado. E saiba que a real transformação começa com arrependimento. Quando você for pedir perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos pecados da sua família, da sua igreja, da sua cidade, do seu povo brasileiro. Ore de dentro. Ó Deus, nós reconhecemos, Pai, é verdade, a nós só nos cabe o corar de vergonha, Pai. Nós temos pecado, Senhor Deus, sido omissos em alguns momentos e não feito o que deveríamos fazer. Em outros momentos, Pai, talvez fizemos o que não deveríamos ter feito. Talvez entramos em lugares que não deveríamos entrar. Dissemos coisas que não deveríamos ter dito. E nós pedimos perdão, Pai. Conhecemos as nossas limitações. Talvez cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, Senhor Deus, tenha a sua fraqueza, tenha a sua área com mais debilidade. E precisa de um fortalecimento espiritual, Pai. Que essa pessoa reconheça a sua limitação diante de Ti. E que o Senhor fortaleça. Que o Senhor perdoe, Senhor Deus, o pecado de cada um de nós em nome de Jesus. Que bênção termos o perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, traz o renovo do Senhor sobre nós. Traz o novo que o Senhor tem para a nossa vida. Dá-nos, Senhor Deus, a humildade de cultivarmos todos os dias o arrependimento, a confissão dos pecados, Senhor Deus. O desejo de buscar em Ti santidade, crescimento, fortalecimento, Pai. Por isso, toma cada um aqui, Senhor Deus, e dá a condição para a gente cultivar no dia a dia, Pai, essa prática do arrependimento. Que o Senhor renove em nós, todos os dias, um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém.